A graça e a paz, meus irmãos. Estamos aí caminhando para o 5º capítulo do livro de A.W. Pink, A Supremacia de Deus. Ao longo dessa jornada aí, meus irmãos, já estudamos a solidão de Deus, já estudamos a onisciência de Deus, já aprendemos sobre a presciência. Na última sabatina aprendemos no que se refere a decretos. Então já estamos bem encaminhados aí ao longo desse primeiro semestre, no que se refere a esse livro de A.W. Pink. Tem sido algo prazeroso, muito bom aprender a respeito do nosso Deus. Hoje estaremos dando uma breve introdução sobre a supremacia de Deus. E o que seria, Alisson, a supremacia de Deus? É uma pergunta que eu lhe faço. O que é a supremacia de Deus? Se você for procurar no dicionário o que significa supremacia, você vai ver lá como definição de supremacia a superioridade absoluta. Mas você vai ver mais, você vai ver que supremacia ela está interligada com poder, ela está ligada com autoridade suprema. Supremacia ela está ligada à hegemonia. Isso o autor traz em referência ao nosso Deus, a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Acreditar num Deus que não saiba da mínima coisa possível é acreditar num Deus que deixa de ser supremo. Deus, ele conhece, ele sabe todas as coisas, ele é soberano sobre todas elas. Aprendendo o que significa supremacia, o autor ele faz menção a uma das cartas que Lutero ele escreve, direcionando essa carta a Erasmo de Roterdã, que era um ferrenho opositor das ideias que Lutero ele professava. Então, o que Lutero ele escreve em carta para Erasmo? Ele diz assim: Erasmo, as tuas ideias sobre Deus são demasiadamente humanas. O que seria demasiadamente? Excessivamente. Erasmo, as tuas ideias com respeito ao conhecimento de Deus, as tuas ideias a respeito de Deus, elas são excessivamente humanas. Quando a gente fala em excessivamente humana, não tem como não trazer à tona a figura da imanência e da transcendência, que a gente abordou numa aula introdutória no início do ano. Então, se você quer saber um pouco sobre transcendência e imanência, vai consultar lá os primeiros vídeos, tá certo? Hoje a gente não vai se aprofundar o que significa imanência e transcendência. Mas o que Lutero estava querendo se referir quando ele diz: Erasmo, as tuas ideias sobre Deus são excessivamente, demasiadamente humanas. Ele tá querendo dizer que o conhecimento que Erasmo tinha a respeito de Deus era muito superficial. Ele estava querendo dizer que Erasmo queria resumir um Deus soberano e infinito à nossa compreensão absoluta. Ele estava querendo resumir o Deus Todo-Poderoso e tentá-lo encaixar completamente na nossa capacidade humana, no nosso intelecto. Meus irmãos, é importante que nós venhamos a saber que não temos como compreender esse Deus plenamente. Não temos como ter um conhecimento de Deus excessivo e absoluto. Não temos. Por quê? Porque só conhecemos a Deus até o ponto que Ele assim deseja. Só conhecemos a Deus até o ponto em que Ele se revela a nós através das Escrituras. Mas sabemos que o nosso Deus ele vai além. Nós sabemos que o nosso Deus ele ultrapassa as barreiras da sua palavra. Deus ele é infinitamente amor. Deus ele é infinitamente soberano sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, como seres finitos, nós não temos como compreender Deus plenamente. Mas esse Deus é soberano. Esse Deus é supremo. Esse Deus ele tem uma superioridade absoluta. E é isso que o autor vai tratar ao longo deste capítulo. E de cara eu fiz uma pergunta em sala e gostaria de transmitir essa pergunta aqui em vídeo. Quais são as realidades dos nossos líderes
professores e pastores referente ao conhecimento de Deus que nós, como cristãos, devemos confrontar, questionar e combater, assim como Lutero combateu as ideias de Erasmo. Nós, como cristãos, não podemos nos esquivar dessa grande responsabilidade. E qual é a grande responsabilidade de nós, como cristãos? Avaliar, meus irmãos. Avaliar tudo aquilo que está sendo ensinado. Eu digo a você, meu aluno, que você tem toda a autoridade de me questionar, de consultar na palavra tudo aquilo que eu tenho dito, de procurar saber nas escrituras se tudo aquilo que eu tenho falado é coerente com a palavra. Não só eu, mas assim como o pastor, mas assim como os outros professores, você tem essa autoridade. Se espelhe aos irmãos bereanos, que ao ser pregado o evangelho por Paulo, eles iriam nas escrituras confirmar se tudo aquilo que Paulo estava dizendo era compatível com a realidade da palavra de Deus. Faça isso, meus irmãos. E cabe a nós essa responsabilidade de avaliarmos o nosso cenário atual, de avaliarmos o que está sendo pregado no nosso país, de avaliar o que os pastores têm falado, o que os líderes têm falado, o que tem sido dito nas mídias, nas redes sociais, o que os pastores têm pregado nos seus púlpitos. Cabe a nós avaliarmos, meus irmãos. E quais são os pontos que a gente pode ao observar as atitudes, o que tem sido pregado, o que tem sido propagado nessas mídias, quais são os pontos negativos que nós podemos observar? Eu enumerei alguns deles, você pode também dizer alguns deles. A gente observa, meus irmãos, nas mídias, nas redes sociais, um pragmatismo. A gente percebe nas mídias, nas redes sociais, uma falta de dedicação às escrituras, ao compromisso com a verdade da palavra. A gente quer colocar as nossas ideias sobre a palavra e não a palavra de Deus, a escritura, como regra final de prática. A gente quer usurpar esse valor que a palavra tem, esse valor que foi defendido na reforma, o valor do sola escritura. E a gente quer colocar a nossa vontade, mesmo que seja contrária à vontade expressa na palavra de Deus. Nós percebemos que os pastores, os líderes de hoje em dia, eles não conhecem sobre os atributos de Deus. Eles não sabem falar, eles não sabem ensinar, eles não sabem pregar sobre as virtudes de Deus. Eles não sabem falar sobre Deus. E como é que nós podemos dialogar, como é que nós podemos expor sobre um Deus que é tão soberano, que se revela na sua palavra, se nós não estudarmos essa sua palavra, se nós não procurarmos nos dedicar em aprender sobre os seus atributos. Nós percebemos, meus irmãos, nessa atualidade, pastores, líderes que são mentirosos, que se negam a pregar o evangelho, pastores idólatras, que procuram benefícios apenas para si mesmo, que colocam como Deus o dinheiro e outras coisas mais, que tem como prioridade da sua vida o bem-estar, que tem como prioridade da sua vida o luxo, e desprezam e colocam a segundo plano a verdade, o compromisso com o evangelho. Esses são apenas alguns pontos, dentre tantos que nós podemos observar, meus irmãos, dentro do nosso contexto, desse nosso contexto evangélico, desse nosso contexto cristão atual. Isso é lamentável, meus irmãos, isso é triste, mas nós não podemos baixar a nossa cabeça, nós podemos fazer mais, nós podemos nos dedicar um pouco mais e propagar a realidade de um Deus que é supremo, superior, e que é um Deus que precisa ser conhecido por essas pessoas. Então, meus irmãos, compreendendo esse ponto de vista, compreendendo essa breve introdução do autor, ele vai lá para o livro de Salmos, e ele se refere lá, basicamente, do capítulo 50, na parte B, que Deus ele profere uma sentença àquele povo, o povo de Israel, e que Deus diz o seguinte: vocês pensavam
que eu era como vocês. Mais uma vez a gente faz menção a isso. Agora o próprio Deus trazendo uma sentença a um Israel apóstata, a um Israel que estava adorando um Deus diferente, que estava confundindo um Deus transcendente, soberano, e estava pensando que esse Deus era como eles mesmos. Então Deus ele profere, ao proferir essa sentença, ao proferir esse juízo sobre aquele povo, Deus ele lá no Salmo 50, parte B, ele diz: vocês pensavam que eu era como vocês. É importante, meus irmãos, entendermos, compreendermos a respeito de Deus, para que nós não venhamos a cometer idolatria. Isso é o que nós temos visto dentro das nossas igrejas. Pessoas por não conhecerem a Deus, pessoas por não se dedicarem à palavra de Deus, pessoas por não se comprometerem ao Evangelho, a estudarem, pessoas por não se deixarem gastar pela causa do Evangelho, se dedicar, se debruçar no conhecimento da palavra de Deus, essas pessoas têm cometido idolatria. Elas têm adorado um Deus que é um Deus diferente daquele exposto na palavra. Elas têm adorado um Deus que serve apenas para acariciar o seu ego. Elas servem um Deus apenas que é como o mágico, o gênio da lâmpada, que serve apenas para satisfazer os seus próprios desejos. Isso é o que temos visto, uma idolatria. E essas pessoas estão tão cegas diante dessa situação que elas não se enxergam como idólatras. Então, meus irmãos, é importante compreender que o que nós conhecemos a respeito de Deus é de suma importância para a nossa adoração, para o nosso culto, para a nossa forma de culto, para o nosso prostrar-se diante dessa presença maravilhosa que é a presença desse Deus Supremo. Então, quanto mais o conhecemos, mais o adoramos em excelência. E é isso que o Pai está à procura, de verdadeiros adoradores. Se Ele está à procura de verdadeiros adoradores, é porque, de fato, existem falsos adoradores. Existem pessoas que se acham adoradoras, mas que, na realidade, essas pessoas elas não estão adorando verdadeiramente e têm cometido o pecado da idolatria. Será que nós, como cristãos, não deveríamos acusar, apontar e questionar as ações desses falsos mestres que deturpam o Evangelho para lhes favorecer? Essas pessoas que não se comprometem com o Evangelho, mas consigo mesmos, e têm deturpado o Evangelho, têm levado pessoas e multidões a compreenderem um Deus diferente, um Deus errado, um Deus que não é o Deus exposto na palavra. Temos sim que nos posicionar, meus irmãos. Como cristãos, nós devemos nos posicionar como guerreiros de Deus, como servos do Senhor. E que batalha é essa? É a batalha para preservar a verdade do Evangelho, para preservar a sã doutrina, para preservar a palavra pura e verdadeira, a palavra de Deus. E o que a gente percebe, meus irmãos, pela limitação no conhecimento dessas pessoas e falta de compromisso em estudar a palavra, essas pessoas têm vários equívocos a respeito de Deus. Em sala de aula a gente citou como exemplo aquelas pessoas que acreditam que o diabo ele tem o poder, se não igual, mas muito próximo ao poder do próprio Deus. E eu não sei se vocês já observaram nas redes sociais muitas vezes a foto de Jesus numa quebra de braço com o diabo. E aí os que publicam essa foto, eles dizem: se vocês acham que o diabo vai vencer, curte. Se você acha que Jesus vai vencer, faz uma mensagem, dá um ok. Essas pessoas elas não compreendem a respeito dos atributos de Deus e cometem graves erros em atribuir um poder superior àquilo que o diabo realmente tem. Não existe guerra nenhuma entre Jesus e Satanás. Satanás, muito pelo contrário, já é um derrotado, já é um perdedor. Não existe como comparar o poder de Deus com o poder de Satanás.
E a grande verdade é que essas pessoas, elas se prendem tanto a um conhecimento superficial de Deus que vivem aprisionadas por essa compreensão de um diabo que tem um poder além, superior àquilo que realmente ele tem. E eu citei alguns exemplos, como por exemplo uma pessoa em que o carro dela quebra, o carro superaquece o motor e para ao longo do percurso dessa pessoa à igreja, e ela atribui a esse problema o dedo de Satanás, a mão de Satanás que queria impedir que ela fosse à igreja. Mas a grande realidade é que essa pessoa ela não colocou a água no motor do carro, por isso o carro superaqueceu. Trouxe também a realidade daquele guitarrista que ensaiou e que vai tocar, vai fazer um solo, e na hora do solo da guitarra, em que ele está fazendo aquela expressão do solo, aquela escala, e na hora do solo a corda quebra, a corda arrebenta, e ele atribui isso a Satanás. Só que a grande realidade é que esse menino, ele não trocou as cordas da guitarra há um ano, e as cordas já estavam oxidadas, enferrujadas, e ele atribui isso a Satanás, e o erro foi dele, porque não trocou a corda da guitarra. Aquela pessoa que falta tanto o trabalho, que dá tanto atestado no trabalho, que chega tão atrasado quase todos os dias e que é demitida e que acredita que isso foi a mão do diabo, que foi a mão de Satanás. Só que a irresponsabilidade foi dela em não assumir os compromissos do seu trabalho. Por isso ela foi demitida. Então, meus irmãos, é importante compreender isso, compreender os atributos, compreender a supremacia de Deus. É importante. Cada atributo é de suma importância. A nossa dedicação, nosso compromisso em estudar, em procurar referências bíblicas que apoiem, que nos dão suporte a cada atributo de Deus. É importante ter essa compreensão, porque a falta dessa compreensão é um risco muito grande que corremos de cometer idolatria. E essas pessoas, meus irmãos, que cometem idolatria, elas acabam rebaixando toda a expiação eficaz, todo o sacrifício que é eficaz, toda a morte substitutiva de Cristo pelas suas ovelhas, fazendo dessa morte apenas um remédio, que as almas enfermas pelo pecado, elas assim podem tomar ou não tomar mediante a sua própria vontade. Elas pegam um sacrifício eficaz e só torna esse sacrifício como um potencial, uma potencialidade, que só é eficaz se a pessoa optar em tomar esse remédio. Eles tiram assim o sacrifício eficaz de Cristo pela sua igreja, pelas ovelhas, um sacrifício que é suficiente, e colocam esse sacrifício como uma força potencial, dependendo em última instância da pessoa. Eles enfraquecem, meus irmãos, pela falta de compreensão desse Deus que é supremo. Eles acabam enfraquecendo o invencível poder de vivificação do Espírito Santo, e acreditam que as pessoas elas têm sim a autoridade final, o poder final para determinar as suas vidas, para tomar decisões no que se refere ao campo espiritual de suas vidas. Colocam o Evangelho como um mero oferecimento que os pecadores podem aceitar ou rejeitar ao seu bel prazer. Eles desprezam esse poder santificador, regenerador do Espírito Santo, esse que vivifica-nos, sem o qual, sem essa vivificação, nós estaríamos incapazes de chegar até Ele. Sem que o Espírito viesse até nós não teríamos como chegar até Ele. Então essas pessoas, por não compreenderem o Evangelho e por se dedicarem mais a assistir filmes na Netflix, a se dedicarem mais a estarem na academia, treinando, ou fazendo qualquer outra coisa como prioridade, elas não se comprometem em estudar a palavra, não se comprometem em viver uma vida de oração. É importante saber, meus irmãos, que eu só consigo entender a vontade de Deus a partir do momento que eu o conheço. Não tenho condições de saber qual é a vontade de determinada pessoa se eu não a conheço, se eu não convivo com essa pessoa,
se eu não sei quais são os seus gostos, o que o agrada e o que o torna, o que o traz ira, o que o agrada e o que deixa essa pessoa triste, decepcionada, o que o agrada e o que desagrada a Deus. Eu só consigo saber disso a partir do momento que eu me relaciono com Deus. E o que se é observado neste século a respeito de Deus. É importante entender, meus irmãos. Compreenda que ou você crê no Deus que é absolutamente supremo, ou você crê em Deus nenhum. Repetindo, compreenda que ou você crê num Deus que é absolutamente supremo, ou você crê em Deus nenhum. Um Deus cuja vontade é impedida, cujos desígnios são frustrados, cujo propósito é derrotado, não merece ser chamado de Deus. Longe de ser objeto de culto, só merece desprezo. Não é esse o Deus que nós servimos. O Deus que se curva à nossa vontade não é o Deus que nós servimos. Nós servimos a um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que decretou todas as coisas e que Ele está acima, além de todos nós que somos criaturas. É importante compreender isso. É essa a compreensão que nós, como cristãos, devemos ter a respeito de Deus. Nós temos fraquezas, meus irmãos. Nós temos limitações físicas, emocionais, morais. Nós temos fraquezas espirituais. Nós temos limitações intransponíveis. Deus não as tem. Deus, Ele é supremo. Nosso Deus, Ele tudo pode. Para Ele não existe impossíveis. Para Ele não existe nada irrecuperável. Para Ele, tudo quanto Ele quer, assim é feito, assim é realizado. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos, que nós reverenciamos. Esse é o Deus grande. Quão grande é o Deus que você serve? Qual é a dimensão do Deus que você serve? Quem é o seu Deus? É importante se fazer essa pergunta. Quem é o seu Deus? Talvez você esteja adorando o Deus que não é o Deus da palavra, que não é o Deus da Escritura. Cabe a você voltar à palavra de Deus e procurar conhecer esse Deus da maneira como Ele se revela na sua palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.